Século III a.C. O ar sobre o rio Sena está úmido e pesado, com cheiro de lodo, fumaça de fogueiras e peixe defumado. Em uma ilha que, milênios depois, será chamada de Ilhas do Sena, há um povoado. Não é uma cidade, são caminhos entrelaçados, marcados na lama, e cabanas redondas feitas de madeira e barro, cobertas com palha. Por volta do ano 259 a.C., uma tribo celta, os Parisi, chegou a esse lugar. O nome deles, possivelmente, significa povo dos barqueiros. Toda a vida deles gira em torno do rio. Ele alimenta, protege e serve como rota. Os homens puxam para a margem seus barcos escavados, enquanto as mulheres consertam as redes. A geografia definiu tudo. A ilha é uma fortaleza natural. 2 séculos depois, a poeira surge no horizonte. Não são comerciantes, mas sim as disciplinadas colunas dos legionários romanos. No ano 52 antes da nossa era, Júlio César chega para conquistar a Gália. Os Parisi oferecem resistência. Em resposta, seu povoado é completamente incendiado. A fumaça da palha e da madeira em chamas cobre o rio. No lugar das cabanas, restam apenas círculos negros no chão e cinzas frias. O primeiro nascimento de Paris começa com sua total destruição. Em uma terra devastada, surge um mundo completamente novo. Os romanos não constroem apenas um povoado, mas uma cidade baseada no modelo imperial, Lutécia. Porém, ela não é erguida na ilha, e sim na margem esquerda do Sena, mais alta e seca. No lugar dos caminhos tortuosos, ruas retas pavimentadas com pedras, que se cruzam em ângulo reto. Em vez de cabanas, vilas de pedra com pisos de mosaico. Surgem o Fórum, o Aqueduto, o Arco do Triunfo e as termas, os banhos públicos. Para o lazer, constroem um anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas. Toda a população da cidade e arredores ao mesmo tempo. O caos orgânico dá lugar à Ordem Imperial. Uma cidade que sobreviveu à Guerra dos 100 Anos, à peste e a 2 ocupações mundiais, foi um dia abandonada por seus habitantes quase sem resistência. Vamos mostrar como os engenheiros romanos construíram Lutécia do zero, mas não conseguiram protegê-la de várias tribos germânicas. Veremos como a Catedral de Notre-Dame foi erguida e como a noite de São Bartolomeu encheu seus arredores de sangue. Passearemos pelos bulevares, criados não só pela beleza, mas também para que os canhões pudessem disparar contra os cidadãos revoltosos. A grande questão é, por que toda vez que Paris era destruída pelas chamas, ela renascia ainda maior? No 3º século da nossa era, a ordem estabelecida por Roma começa a ruir. As fronteiras do império se estilhaçam sob a pressão das tribos germânicas. A Gália já não é segura. A próspera Lutécia, na margem esquerda, torna-se um alvo desprotegido para ataques. Os moradores fazem o único que podem. Abandonam suas casas de pedra, o fórum e o anfiteatro e recuam. Recuam para onde tudo começou, para a ilha fortificada de Cité. Todo o projeto romano se contrai até o tamanho de sua origem celta. As muralhas de pedra na margem esquerda ficam vazias. Toda a civilização volta a se concentrar em um pedaço de terra protegido apenas pela água e pelo desespero. O domínio romano desapareceu. E na ilha de Ciute, sob a sombra dos templos abandonados, nasce uma nova era, de medo e fé ao mesmo tempo. No ano de 451, antes da fundação da cidade, chega uma notícia que congela o sangue. Átila está vindo. As hordas hunas avançam para o oeste, destruindo tudo em seu caminho. O pânico toma conta dos habitantes, que apressadamente juntam seus pertences, prontos para fugir. Mas entre gritos e choros, surge uma voz calma. É uma jovem chamada Genoveva. Ela não convoca armas, convence seus conterrâneos a permanecerem e a rezarem. Sua fé se mostra mais forte que o terror geral. E algo inexplicável acontece. O exército de Átila muda de rota e evita a cidade. Assim, Genoveva se torna a santa padroeira de Paris. Meio século depois, no ano 508, o rei dos francos, Clovis I, faz da cidade sua capital, e ela recebe oficialmente o nome que tem até hoje. Uma nova ameaça surge não pela terra, mas pela água. A partir do ano de 845,
Longos navios com cabeças de dragão na proa sobem pelo rio Sena. São os vikings. Suas invasões se tornam um pesadelo anual. Os normandos não buscam conquistar a cidade. O que eles querem é sua riqueza. Eles exigem resgate. Em um momento, o exausto Paris paga um preço altíssimo pela paz: 7.000 libras de prata. Mas também há episódios de heroísmo desesperado. Durante o cerco de 885, algumas centenas de defensores mantêm por meses as pontes fortificadas, enfrentando milhares de invasores e impedindo que avancem até o coração da ilha. A ameaça dos vikings recua, mas a memória dela permanece. A resposta à força física se torna a força do espírito, materializada em pedra. No ano de 1163, colocam a primeira pedra na fundação da Catedral de Notre-Dame. Sua construção vai durar quase 200 anos. Não é apenas uma igreja, é uma declaração. Gerações de pedreiros e carpinteiros vão erguer seus arcos góticos e arcobotantes, sem esperar ver sua obra concluída. A resposta não é para uma ameaça momentânea, mas para o desafio da eternidade. Ao mesmo tempo, o rei Filipe II, que governou de 1180 a 1223, resolve problemas mais terrenos. Ele ordena pavimentar as ruas sujas e intransitáveis, transformando-as de valas fétidas em caminhos. E na periferia oeste, constrói o Louvre. Não um palácio, uma fortaleza severa com muros grossos e um fosso profundo, com um único objetivo: proteger o tesouro real. No início do século XIII, a cidade se torna não apenas o centro político, mas também o intelectual da Europa. Na margem esquerda do rio Sena, nasce a Universidade de Paris, uma das primeiras do continente. O bairro ao redor se enche de milhares de estudantes de todo o mundo cristão. O ar vibra com debates em latim, a língua comum da ciência e da teologia. Por isso, o bairro recebe seu nome, Bairro Latino. O conhecimento atrai as pessoas como um imã. Em 1300, a população de Paris alcança 200.000 pessoas, tornando-a uma das maiores cidades da Europa. Sua riqueza e densidade populacional são sua maior força e também sua maior vulnerabilidade. A prosperidade que transformou Paris na cidade mais populosa do mundo cristão mostrou-se frágil. O século XIV não trouxe novas catedrais, mas sim desgraças. Primeiro, na década de 1310, a Europa foi atingida por uma fome severa. Em 1337, começou a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1348, a peste negra atingiu a cidade. Ela ceifou entre 1/3 e metade de toda a população. As ruas, que até pouco tempo vibravam com vozes, ficaram silenciosas. O único som era o rangido das rodas da carroça que recolhia os mortos. Os corpos se acumulavam mais rápido do que podiam ser enterrados, e o cheiro adocicado da decomposição permaneceu pairando sobre a cidade por anos. Os problemas não vinham apenas de fora. No ano de 1420, Paris foi tomada pelos ingleses e seus aliados. A ocupação durou 16 anos. Nas torres, tremulavam bandeiras estrangeiras. Mas a humilhação pelos invasores andava lado a lado com o desespero dirigido contra os próprios compatriotas. O país se partia em pedaços. No ano de 1358, estourou a revolta camponesa conhecida como Jacquerie, e em 1382 foram os próprios parisienses, levados ao limite pelos altos impostos, que se levantaram na revolta dos maiotins, armados com martelos de guerra direto do arsenal da prefeitura. Quando parecia que não havia mais esperança, ela surgiu na pessoa de uma camponesa de 17 anos da vila de Domremy. No ano de 1429, Joana d'Arc liderou o exército francês, afirmando que fora enviada por Deus. Sua fé e carisma inspiraram os soldados e mudaram o rumo da guerra. No outono daquele mesmo ano, ela conduziu as tropas para o ataque a Paris. No entanto, a tentativa de libertar a capital fracassou. Joana foi ferida perto dos portões de Saint-Honoré e o exército recuou. Sua missão em Paris não teve sucesso. Mas a chama que ela acendeu já não podia ser apagada. O destino de Joana foi trágico.
2 anos depois, no ano de 1431, ela foi queimada na fogueira aos 19 anos. Mas seu sacrifício não foi em vão. Paris foi definitivamente libertada no ano de 1436. A cidade estava livre, mas devastada. As muralhas resistiram, mas metade das casas estava vazia. Após a devastação causada pela Guerra dos 100 Anos e pela peste, um novo século chega a Paris, trazendo o sopro do renascimento italiano. O rei Francisco I, retornando de suas campanhas, decide que sua capital deve brilhar. Ele convida Leonardo da Vinci para a corte e inicia uma grande reforma. A sombria fortaleza medieval do Louvre, com suas grossas muralhas e ameias, é demolida. No lugar dela, os pedreiros erguem um palácio elegante, com amplas janelas, colunas delicadas e frisos esculpidos. Nas salas, o som da alaúde ecoa, enquanto os cortesãos discutem sonetos e estátuas antigas. Parece que a era da força bruta deu lugar à arte e à razão. Mas sob o brilho dourado do novo século, uma força diferente se fortalece: o ódio religioso. No dia 24 de agosto de 1572, o som da cítara é substituído pelo toque do sino de alarme. Começa a noite de São Bartolomeu. As ruas ao redor do novo palácio se transformam em um massacre. Multidões católicas, incitadas pela nobreza, arrastam para fora de suas casas os protestantes huguenotes e os matam ali mesmo, na calçada. O grito do vizinho ferido, o golpe do machado na porta, o cheiro de sangue e pólvora se misturam no ar. A elegante cidade das artes mergulha por dias em um horror primitivo. Nestes dias, só em Paris, milhares de pessoas foram assassinadas. E por toda a França, a onda de violência ceifou até 70 mil vidas. O Sena, eterna fonte de sustento da cidade, torna-se seu túmulo. Os corpos são jogados das pontes. O rio que sempre trouxe vida, agora leva lentamente para o sul cadáveres inchados de homens, mulheres e crianças, deixando a água turva e vermelha. Décadas de guerras religiosas esgotaram o país ao máximo. Finalmente, sobe ao trono um rei cansado de tanto sangue. Henrique IV, que foi protestante, entende que não pode conquistar o católico Paris pela força. Para acabar com o massacre e unir a França, ele se converte ao catolicismo. Sua frase famosa, "Paris vale uma missa", não é cinismo, mas o preço pago pela paz. E essa paz ele começa a concretizar em pedra. Henrique IV constrói a Ponte Neuf, a Ponte Nova. É a primeira ponte em Paris sem casas, ampla e aberta, feita para as pessoas, não apenas para a defesa. Ela une a cidade dividida, tornando-se símbolo de uma nova era pragmática, nascida das cinzas e do sangue. Após a paz estabelecida por Henrique IV, começa a era do poder absoluto. Paris se transforma no palco da demonstração do poder real. Luís XIV, o Rei Sol, ergue o grandioso Hotel dos Inválidos, com sua cúpula dourada brilhante, um refúgio para os veteranos das inúmeras guerras. Ele abre largas e retas avenidas, como se traçasse com régua o caos das ruas medievais. O poder alcança até a língua. Em 1635, o cardeal Richelieu funda a Academia Francesa para regular e padronizar a fala da nação. Mas em 1682, o rei que ergueu essa fachada resplandecente se volta de costas para a cidade. Desconfiado dos parisienses propensos a revoltas, Luís XIV transfere toda a corte real para Versalhes, deixando a capital à própria sorte. O rei partiu, mas a cidade não morreu. Pelo contrário, no vazio de poder, Paris encontrou seu próprio fôlego. No século XVIII, a cidade se torna a capital do iluminismo. Em salões elegantes, sob a luz de velas e o cheiro de pó de arroz, e em animadas cafeterias, onde as xícaras tilintam e o aroma de grãos torrados invade o ar, um novo mundo nasce. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Diderot debatem ideias que logo abalarão os fundamentos dos tronos por toda a Europa: direitos humanos, liberdade e razão. O poder do rei está em Versalhes, mas o poder das ideias agora pertence exclusivamente a Paris. Por trás do brilho dos salões, esconde-se outra realidade. A população da cidade ultrapassou 600 mil habitantes,
Em vielas estreitas e escuras, os pobres vivem em condições terrivelmente apertadas e insalubres. A carruagem de um aristocrata espirra lama sobre uma vendedora que comercializa verduras diretamente do chão. Mas o sinal mais grave do colapso é o cheiro. Por volta do ano de 1780, os cemitérios no centro da cidade, como o cemitério dos Inocentes, estavam tão lotados que a terra subiu 2 metros acima do nível das ruas. Nos dias quentes, um odor doce e nauseante de decomposição se espalha pelos bairros vizinhos, invade as casas e se mistura com o cheiro da comida nas cozinhas. Paris literalmente sufoca sob seus mortos. A solução para esse problema revelou-se tão radical quanto sombria. As autoridades iniciaram uma operação para limpar os cemitérios. Mas o que fazer com os restos mortais de milhões de pessoas? A resposta foi encontrada no subterrâneo. Durante a noite, para não chocar os moradores, carroças rangentes, cobertas com tecido preto, transportavam ossos e crânios para antigas pedreiras. Exatamente aquelas de onde, por séculos, extraíram pedras para construir a cidade. Foi assim que nasceram as catacumbas. Os trabalhadores não apenas jogavam os ossos em montes, eles criaram um necrotério subterrâneo, túneis intermináveis, cujas paredes são cuidadosamente decoradas com fêmures e crânios de 6 milhões de antigos moradores de Paris. O horror transformou-se em ordem, a decomposição virou arquitetura. Lá em cima, ressoavam ideias sobre a liberdade humana, enquanto aos pés dos pensadores repousava silenciosamente o maior lembrete do mundo sobre a igualdade de todos diante da morte. As ideias sobre liberdade, que nasceram no silêncio dos salões, explodem nas ruas com um estrondo ensurdecedor. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão que exala suor e pólvora marcha para o ataque à Bastilha. Essa sombria fortaleza real é o símbolo de tudo que os parisienses detestam. Golpe após golpe, pedra por pedra, eles a destroem, dando início à Revolução Francesa. A fúria cede lugar a um silêncio ameaçador na Praça da Concórdia. Ali, no meio de milhares de espectadores silenciosos, ergue-se um novo instrumento de justiça, a guilhotina. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI sobe ao cadafalso, e 9 meses depois, sua esposa, a rainha Maria Antonieta. A lâmina que decapitou a monarquia não para. Começa a Era do Terror sob o comando de Maximilien Robespierre. A guilhotina funciona sem descanso, enviando à morte dezenas de milhares de pessoas, nobres, padres e logo depois até os revolucionários que se mostraram pouco radicais. As ruas estão impregnadas de sangue e a denúncia se torna o principal dever cívico. Mas a revolução, como uma fera enlouquecida, devora até mesmo seus criadores. Em 1794, o próprio Robespierre, o incorruptível, é levado ao mesmo cadafalso. O terror não termina com a vitória dos ideais, mas com o cansaço coletivo diante da morte. Do meio desse caos sangrento, surge uma ordem personificada em um homem. No ano de 1799, o poder é tomado pelo general Napoleão Bonaparte. Ele decide transformar a exausta Paris na capital de seu novo império, o Novo Roma. Em 1806, Napoleão ordena a construção do Arco do Triunfo, para eternizar a glória de seus exércitos. Os pedreiros começam a erguer imensas colunas. Napoleão traça a Rue de Rivoli, reta como uma flecha, e reforma todo o sistema jurídico com um código que até hoje leva seu nome. O Louvre, antigo palácio real, é convertido em museu público, e suas salas são preenchidas com obras-primas trazidas das conquistadas Itália, Egito e Alemanha. O grandioso Arco do Triunfo ainda não está concluído. Seus arcos escancarados aguardam os exércitos vitoriosos. Mas, em 1814, após as derrotas devastadoras de Napoleão, sob esses mesmos arcos inacabados, marcham outras colunas. Pelos Campos Elíseos passam tropas russas, prussianas e austríacas. O império desabou. Nas ruas, destinadas a desfiles, repousam novamente os paralelepípedos comuns. O piso perfeito para quem decidir lutar de novo.
Após a queda do Império e a humilhante ocupação, Paris do século XIX se transforma em uma cidade de revoltas constantes. Paralelepípedos, antes usados em desfiles, voltam a ser armas. Nas estreitas vielas medievais surge uma forma especial de protesto. Não é apenas uma insurreição, é uma criação coletiva. Ao som estridente dos sinos, são retirados das casas tudo o que há: cômodas de carvalho, camas, pianos. Homens arrancam com alavancas as pedras pesadas das ruas. Em poucas horas, a rua se converte em uma fortaleza feita de aconchego doméstico e pedra urbana. É assim que acontecem as revoluções de 1830 e 1848. Essa resistência da cidade é insuportável para o novo governo. No ano de 1853, o imperador Napoleão III contrata o barão Haussmann para realizar a reforma mais radical da história de Paris. O objetivo oficial é a modernização. Os bairros antigos, escuros e superlotados são completamente demolidos para dar à cidade luz, ar e um novo sistema de esgoto. Mas há também um segundo propósito, não declarado. No lugar dos labirintos demolidos, Haussmann traça largas e retas avenidas. Essas vias não são apenas belas, são corredores perfeitos para fogo de artilharia e rápida movimentação das tropas. Bloqueá-las com barricadas é praticamente impossível. Assim nasce o elegante Paris que conhecemos hoje, planejado não só para passeios, mas também para o controle e repressão. Parecia que a nova geometria da cidade encerraria para sempre as revoltas. Mas, no ano de 1871, após a derrota esmagadora na guerra contra a Prússia, eclode em Paris a última grande insurreição. Em março, os moradores fundam a Comuna de Paris, um governo revolucionário que durou apenas 2 meses. Em resposta, o Exército Nacional parte para o ataque à própria capital. Começa a Semana Sangrenta. Em maio de 1871, as tropas governamentais entram na cidade. As largas avenidas projetadas por Haussmann cumprem perfeitamente sua função. A artilharia derruba as barricadas dos comunados à distância. Em 7 dias de combates e execuções em massa, nas ruas e junto aos muros dos cemitérios, são mortos entre 10 e 20 mil pessoas. A era das barricadas parisienses chega ao fim. Depois do massacre sangrento nas suas próprias avenidas, Paris começa a curar suas feridas e entra em um período de otimismo sem precedentes. Surge a Era Dourada da Cultura, conhecida como a Belle Époque. No ar, pairam os aromas de carvão, perfumes e a crença no progresso. Essa fé se transforma em metal. No ano de 1889, para a Exposição Universal, um esqueleto de ferro pudelado começa a crescer no céu da cidade. Os operários, equilibrando-se em alturas impressionantes, unem milhares de vigas ao som estrondoso de rebites. A princípio, os parisienses detestam essa estrutura, chamando a Torre Eiffel de monstro de metal. E em 1900, a cidade desce para o subterrâneo. É inaugurado o metrô de Paris, um novo sistema circulatório para a capital. Na superfície, surgem suas entradas famosas no estilo Art Nouveau, elegantes e parecidas com plantas exóticas feitas de ferro fundido e vidro. Essa celebração da vida é interrompida pelo estrondo das armas. No ano de 1914, as tropas alemãs avançam tão perto da capital que a artilharia pode ser ouvida na cidade. Para o envio urgente de reforços à linha de frente, todos os táxis de Paris são requisitados. Uma coluna de 600 veículos, levando soldados para a primeira batalha do Marne, entra para a história como os táxis do Marne. A guerra termina e a cidade mergulha com ainda mais intensidade na vida. A década de 20, conhecida como os Anos Loucos, transforma Paris na capital cultural do mundo. Em seus cafés, reúnem-se escritores da geração perdida, Hemingway, Fitzgerald. Na mesma época, Coco Chanel promove uma revolução na moda. Em seu salão, as mulheres abandonam os corsetes sufocantes, experimentando pela primeira vez o pequeno vestido preto. O ar se enche com o aroma de seu novo perfume, Chanel número 5. A liberdade, antes perfumada, dá lugar ao cheiro de graxa de armas.
No dia 14 de junho de 1940, soldados alemães marcham pelas ruas de Paris. A cidade foi declarada cidade aberta para evitar destruições, mas essa proteção custou uma humilhação. Começa o período mais sombrio da sua história. Em julho de 1942, a polícia francesa, sob ordens dos ocupantes, realiza a batida conhecida como Velódromo de Inverno. Mais de 13 mil judeus parisienses, homens, mulheres e crianças, são presos e levados para o Velódromo de Inverno. A maioria deles jamais retornará dos campos de concentração. Mas em agosto de 1944, quando os aliados já se aproximavam, uma revolta eclodiu na cidade. Nas ruas, como nos tempos antigos, as barricadas reapareceram. Nesse momento, o comandante alemão Dietrich von Colditz recebeu uma ordem direta de Hitler: transformar Paris em um campo de ruínas, explodir as pontes, queimar o Louvre e a Notre-Dame. Em seu quarto no Hotel Meurice, o general tomou uma decisão que mudaria a história. Ele não obedeceu à ordem. No dia 25 de agosto de 1944, Paris foi libertada. Pela primeira vez em 4 anos, o som de todos os sinos das igrejas ecoou pela cidade. O general Charles de Gaulle marchou triunfante pela Champs-Élysées em meio a uma multidão eufórica. A cidade estava salva. Suas pedras e pontes permaneceram intactas. Mas, na multidão festiva, havia lugares vazios onde deveriam estar 13 mil dos seus vizinhos. O pátio do Louvre hoje é um espaço de luz e vidro. Mas basta descer ao subsolo, sob a pirâmide de vidro construída em 1989, e o tempo recua 8 séculos. Ali, na calma e fresca quietude, repousam as fundações robustas e rústicas da fortaleza medieval que foi demolida por Francisco I. 2 mundos, separados por séculos, coexistem num mesmo espaço, um sobre o outro. Essa é a estrutura de todo o Paris moderno. Sob a praça em frente à Catedral de Notre-Dame, estão os vestígios da Lutécia romana. E bem abaixo das ruas, nas antigas pedreiras, repousam os ossos de 6 milhões de parisienses, que, de uma necessidade sanitária do século XVIII, se transformaram numa atração turística. Após a libertação, a cidade buscava um novo sentido entre a fumaça dos cigarros e os debates sobre liberdade. No café Saint-Germain-des-Prés, os filósofos Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir se tornaram as vozes do existencialismo, tentando compreender o mundo depois da catástrofe. Mas a cidade também mudava fisicamente. Nas décadas de 50 e 60, para acolher a população crescente ao redor da capital, surgem os subúrbios verticais, os banlieues, cercados pela estrada circular conhecida como Périphérique. Essa solução ofereceu moradia nova a milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo criou uma bomba relógio, a futura divisão entre o centro rico e as periferias pobres. Essa divisão explodiu em maio de 1968. Paris ficou paralisada. Os protestos estudantis no bairro Latino se transformaram em uma greve geral, e pedras das calçadas de pedra da época otomana voaram novamente contra a polícia. A cidade desafiou o poder mais uma vez, e não apenas nas barricadas. Em 1977, foi inaugurado o Centro Pompidou, um edifício radical, com a estrutura exposta e as instalações elétricas à mostra, que chocou os tradicionalistas. Na década de 80, o presidente François Mitterrand deu início aos grandes projetos, presenteando a cidade não só com a Pirâmide do Louvre, mas também com a Ópera da Bastilha e o futurista Grande Arco de La Défense. O ciclo de turbulências não terminou. No ano de 2005, rebeliões em massa eclodiram nos subúrbios. Já em 2015, a cidade virou alvo de ataques terroristas. Primeiro, em janeiro, o atentado contra a redação do jornal Charlie Hebdo, que tirou 12 vidas. Depois, em novembro, ataques coordenados que deixaram 130 mortos. Mas o desafio mais visível chegou em abril de 2019. Milhões de pessoas pelo mundo acompanharam ao vivo as chamas consumindo a Catedral de Notre-Dame. O desabamento da torre parecia uma perda irreparável e definitiva. No entanto, o incêndio se tornou mais uma cicatriz,
apenas a mais recente na longa história de feridas e renascimentos. Hoje, a catedral está cercada por andaimes, e a promessa de sua reconstrução simboliza a resistência do próprio Paris. A realização dos Jogos Olímpicos de Verão no ano de 2024 coloca Paris novamente no centro das atenções mundiais, mostrando sua eterna capacidade de renovação. Todas aquelas pedras, pontes e catedrais que resistiram aos séculos existem hoje em grande parte graças a uma decisão tomada em um quarto de hotel no ano de 1944. A decisão de um general que escolheu não cumprir uma ordem. Esse fato reduz a distância entre o passado e o presente a apenas uma escolha humana. Paris não é um museu petrificado em pedra, é uma cidade viva que lembra tudo, mas nunca deixa de se reconstruir. Sua história continua,